A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6, e versículo de número 3 ao 6, que vai nos dizer assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus, quando ele prega em Nazaré, o lugar onde ele foi criado, a Bíblia nos diz que ele foi rejeitado pelos seus. Muitas vezes pensamos que quem está perto vai nos apoiar. Muitas vezes pensamos que aqueles que estão próximos da gente vão nos ajudar. Mas não, irmãos. Muitas vezes vão se opor. Muitas vezes vão duvidar daquilo que Deus tem conosco, mas o Senhor Jesus, ele me trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer: não pare a missão, mesmo que muitos duvidem de você. Mesmo que muitos duvidem que Deus está contigo, mesmo que muitos arrastam candaraia, duvidem que Deus te escolheu, porque, irmãos, tem momentos na nossa vida que muitas pessoas de perto vão duvidar e o inimigo vai querer usar isso como estratégia para tentar nos desmotivar. Mas o Senhor diz para você hoje: não esqueça do que eu disse. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, entre os seus, minha filha, entre os seus, meu filho, eu já lhe mostrei que você não vai ser honrado. Não espere abraços, não espere aplausos, não espere apoio de quem está perto. Muito difícil, meu irmão e minha irmã, a gente contemplar pessoas de perto apoiando. É muito difícil. O próprio Jesus passou pela rejeição aqui em Nazaré. Você acha que com a gente vai ser diferente, é? Você acha que as pessoas que estão ao nosso redor vão acreditar que Deus nos escolheu? Se os conhecidos de Jesus, que viram ele desde criança, que conheciam toda a família dele, que sabiam, irmãos, da conduta dele, eles desacreditaram. Eles começaram a olhar com incredulidade. Eles não deram credibilidade ao ministério de Jesus. Você acha mesmo que os que estão perto vão dar credibilidade a você? Você acha mesmo que os parentes vão acreditar que você se converteu de verdade? Você acha mesmo que os da igreja vão acreditar que Deus vai lhe usar? Mas o Senhor está dizendo para você hoje: eu estou falando contigo e já estou lhe mostrando que o meu filho amado, diz o Senhor dos Exércitos, passou por isso. Mas nem por isso ele parou. Eu acho isso lindo, irmãos. Jesus continuou seguindo a missão dele. Quem tem que acreditar na missão de Deus na sua vida é você. Você não pode esperar o apoio das pessoas para acreditar no que Deus falou contigo. Observe bem isso. Porque tem pessoas, irmãos, que elas são movidas por aquilo que os outros falam. Elas são movidas pelos comentários. Elas são movidas pelo apoio. Mas o Senhor hoje fala contigo e ele diz para você: você não pode ser movido pelo apoio dos outros. Você não pode ser movido por aplausos. Você não pode ser movido por abraços dizendo: eu te apoio, eu estou contigo. Não. Porque nem sempre você vai encontrar isso, principalmente dos de perto. Declare comigo: eu não vou depender do apoio dos outros para viver os propósitos de Deus na minha vida. Eu não vou depender do apoio dos outros para viver os propósitos de Deus na minha vida. Mesmo que todos que te cercam desacreditem do que Deus tem contigo, acredite em você. Ah, irmã, eu tô querendo parar porque não estão dando crédito na minha igreja. Eu estou querendo parar porque não estão dando credibilidade na minha parentela, na minha família, no meu rol de amigos, no trabalho. E Deus está dizendo para você: desde quando você tem que parar por causa da rejeição? Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado, e ele deixou aqui no versículo de número 4, para a gente entender, irmãos, que um profeta não vai ser honrado na sua terra, não, entre os seus parentes e na sua casa. E nós precisamos estar preparados para isso. Por quê?
Porque se a gente não estiver preparado para isso, no primeiro olhar feio, na primeira conversação, a gente acaba parando. A gente acaba desistindo. Então hoje o Senhor, Ele te chama a você ter convicção do que Ele tem contigo. Declare comigo, eu vou ter convicção do que Deus tem comigo e não vou parar. Eu vou ter convicção do que Deus tem comigo e eu não vou parar. Jesus não pôde fazer ali, irmãos, nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aí eu te pergunto, quem perdeu foi Jesus? Não. Eu lhe perguntei e lhe respondi, não foi Jesus que perdeu. Mas quem perdeu foram quem? Os nazarenos. Quem perdeu foi quem rejeitou. Quem está lhe rejeitando é quem perde. Quem está fechando o rasto, candarai, a porta na sua vida é quem perde. Quem está desacreditando o que Deus é na sua vida é quem perde, irmãos. Jesus continuou a missão dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se uma porta se fecha em Nazaré, você não tem que ficar triste por isso. Se você é rejeitado em um lugar, você não tem que ficar triste por isso, porque certamente Deus vai preparar outros lugares para você estar. A obra de Deus não para, irmãos, por causa da falta de credibilidade dos outros. O que Deus tem conosco não é anulado porque alguém não acredita. Você entende isso? É por isso que nós precisamos ter convicção e ter fé no nosso Deus e sabermos que Ele nos chamou com um propósito. Quando você sabe que Deus lhe chamou com um propósito, quando você fita os olhos em Deus, ninguém tira de você o que Ele lhe entregou. As pessoas só vão conseguir tirar de você o que Deus lhe entregou se você der brecha. Se você ficar atrás de ser honrado, porque não me enxergam, não me dão oportunidade, não importa. Vai chegar um momento em que Deus abre portas para você em outros lugares. A irmã não valoriza o que Deus tem comigo. Pois é, quem está perdendo aqui não valoriza, irmãos. Bote isso na tábua do seu coração. Não desista do sonho, não desista do projeto, não desista daquilo que Deus lhe entregou, porque as pessoas não estão acreditando. Porque as pessoas estão zombando. Acredite você que Deus chamou. Acredite você que Deus fala contigo. Acredite você que Jesus é na sua vida. Isso basta. Nós não precisamos da aprovação humana. Quando entendemos isso, irmãos, a nossa vida fica mais leve, porque às vezes levamos um fardo. Fardo esse que é o fardo de querer ser aprovado por todo mundo. O fardo de querermos ser abraçados por todo mundo. O fardo de acharmos que todos vão abraçar o que Deus tem conosco e acreditar. Aí quando chega a descredibilidade dos nazarenos, a gente começa a se abater. A gente começa a se entristecer dizendo, poxa Deus, nem os de dentro apoiam. Oh Deus, nem aqueles que estão próximos estão me apoiando. E Deus está dizendo, desde quando? Você precisa do apoio deles. Você precisa da minha palavra, você precisa do meu apoio. Eu já te apoiei. Quem enviou Jesus, irmãos, com essa missão foi Deus. Se Deus, Ele enviou Jesus com essa missão, Jesus não poderia parar por causa da rejeição. Por quê? Porque Deus é maior do que aqueles que nos rejeitam. Deus, Ele tem algo maior na nossa vida, irmãos, do que a rejeição daqueles que descredibilizam o que Ele tem conosco. Se Deus lhe confiou algo grande, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que Ele vai te capacitar, Ele sabe que Ele vai te fortalecer. Mesmo que muitos zombem, mesmo que muitos persigam, mesmo que muitos desacreditem, o Senhor lhe trouxe aqui para falar contigo de maneira clara, acredite você. Poucas pessoas receberam cura ali. Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade, irmãos, atrapalha. Tem pessoas que estão ao nosso redor que muitas vezes vão desacreditar do que Deus tem conosco. Aí Deus vai tirar elas da nossa vida, elas do nosso caminho, para que elas não atrapalhem o que Deus tem conosco. Porque a incredulidade atrapalha o milagre chegar. A incredulidade nos atrapalha de vivermos milagres. Então tudo aquilo que for tropeço, tudo aquilo que for atrapalho para você viver o milagre de Deus na sua vida, Ele vai tirar do seu caminho. Era necessário Jesus sair de Nazaré. Tem momentos, irmãos, que Deus vai nos tirar de lugares, do meio de pessoas. Por quê? Porque Ele tem um propósito conosco e Ele não abre mão do que Ele tem com a gente. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não abre mão do que Ele tem comigo. E se preciso for, Ele me tira de lugares. Eu sirvo a um Deus que não abre mão do que Ele tem comigo. E se preciso for, Ele me tira de lugares. Se preciso for, meu irmão e minha irmã
Deus fecha as portas em Nazaré e ele abre outras portas melhores para você e maiores. Enquanto os nazarenos não acreditavam, enquanto os nazarenos ficavam olhando com um olhar de desprezo, de rejeição, haviam pessoas que amavam, que abraçavam, que queriam estar perto de Jesus e que faziam questão da presença dele. Assim é na nossa história, irmãos, de perto, eles vão rejeitar. Mas vai ter pessoas que Deus vai levantar, que vão abraçar, que vão acreditar, que vão estar conosco, que vão se alegrar conosco. O ministério de Jesus não foi somente um ministério de rejeição o tempo inteiro. Não. Teve pessoas que abraçaram. Teve pessoas que o amaram. Teve pessoas que o seguiram em espírito e em verdade. E assim é na nossa história. Vai ter pessoas, meu irmão e minha irmã, que vai abraçar o projeto de Deus contigo. Vai ter pessoas que vão acreditar. Pessoas que você menos espera. Não espere muito dos de Nazaré, não. Não espere muito dos de perto, porque às vezes a gente se frustra porque fica criando expectativa com os de perto. Fica achando que os de perto vão apoiar, vão ajudar. Mas a gente acaba não vendo isso, acaba vendo a rejeição, acaba vendo, meu irmão e minha irmã, as palavras contrárias e muitas vezes nos abatemos. Então nós não podemos focar nisso. Não foque nos de Nazaré, não foque nos de perto. Deixe Deus levantar quem Ele quiser. Às vezes Deus vai levantar gente que não tem grau de parentesco nenhum com você para lhe apoiar. Às vezes Deus vai levantar pessoas que te conheceram em um dia, no mesmo dia vai estar lhe apoiando. Muitas vezes pensamos que são pessoas de longas datas da nossa vida que vão nos apoiar. Pessoas que têm o mesmo sangue, pessoas que congregam na mesma igreja, no mesmo lugar, na mesma denominação, mas nem sempre vai ser assim. E nós precisamos estar preparados para isso. Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado em Nazaré. Nós vamos ser rejeitados em alguns lugares, mas temos que entender uma coisa. O nosso Deus é que não pode nos rejeitar. Declare comigo, o meu Deus é quem não pode me rejeitar. O meu Deus é quem não pode me rejeitar. O mundo pode te rejeitar, meu irmão e minha irmã, mas Deus é que nunca pode te rejeitar. Jesus estava sendo rejeitado aqui pelos nazarenos, mas Deus o conhecia. Se Deus nos conhece, é isso que importa. Se Deus nos conhece, nós não temos que parar a missão por causa da rejeição, por causa da porta fechada, por causa do olhar torto, por causa das palavras contrárias. Nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos, sem pararmos a missão por causa da incredulidade dos outros. Versículo de número 6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus ficou admirado por ver aquela incredulidade toda, mas não parou por isso. Eu sei que às vezes a gente se entristece, né? Ao ver a incredulidade, a rejeição de algumas pessoas, a dureza de coração delas para conosco. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus, não pare. Jesus continuou, mesmo vendo tudo aquilo que cercava ele, mesmo vendo tudo o contrário, mesmo ele se admirando da incredulidade deles, ele percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ele continuou ramando a candarai a missão dele. E eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Muitos podem me rejeitar. Você pode estar sendo rejeitado ou rejeitada, mas eu quero lhe dizer uma coisa, continue sua missão porque Deus é contigo. Continue sua missão porque quem te escolheu não foi os homens, mas foi Deus. É como o apóstolo Pedro e os apóstolos disseram, importa obedecer a Deus do que aos homens. O importante, meu irmão e minha irmã, é que quem nos chamou garante. Quem não pode te abandonar nunca, quem não pode te rejeitar nunca é Deus. Se Ele está contigo, se Ele te garante que Ele é na tua vida, você não tem que se preocupar com isso. Ai, irmã, mas estão me rejeitando, estão se levantando contra mim, não estão dando credibilidade. E Deus está dizendo, isso tudo aconteceu com Jesus. E Ele deixou a lição aqui para mim e para você. Que os de dentro vão nos rejeitar. Que um profeta não vai ter honra na sua própria terra, entre os seus parentes, entre os de sua casa. Então, por que tanto espanto? Então, por que tanta tristeza? Se o próprio Jesus nos advertiu dentro da palavra. Se Ele mesmo deixou bem claro, eu fui rejeitado, minha filha. Eu fui rejeitado, meu filho. Mas eu não parei a minha missão. Jesus, Ele cumpriu a missão dele com excelência. Eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Cumpra a missão que Deus te entregou com excelência, independente do que os homens pensam, falam, acham sobre você. Deus sabe quem é você. Os céus te conhecem e isso é o mais importante. Os de Nazaré rejeitaram.
Mas a Bíblia diz que Jesus percorria as aldeias circunvizinhas, ou seja, ele foi abraçado nas aldeias circunvizinhas. Enquanto os de Nazaré não queriam, muitos viveram milagres que os de Nazaré não viveram. Quem perde é quem rejeita, irmãos. Quem perde é quem não dá crédito. Quem perde é quem se levanta contra. Quem perdeu foi os nazarenos. Quem perde são aqueles que não dão a credibilidade no que Deus tem na sua vida. Continue você. Não pare por causa de olhar torto. Não pare por causa de sotaque. Não pare por causa de indireta. Não pare por causa de cara feia. Mas continue a missão que Deus lhe entregou. Porque hoje Ele te garante, através dessa palavra, que Ele é contigo. Declare comigo: eu vou continuar, porque o meu Deus me garante que Ele está comigo. Eu vou continuar porque o meu Deus me garante que Ele está comigo. Sempre haverá rejeições. O Filho de Deus foi rejeitado. Jesus Cristo, perfeito, 100% homem, 100% Deus, andou na terra com retidão, com perfeição. Mas mesmo assim Ele passou pela rejeição. Você acha mesmo que a gente não vai ser rejeitado? É claro que nós vamos. O próprio Jesus deixou isso bem claro. Mas se apegue a Ele. Se apegue, meu irmão e minha irmã, à palavra dEle. Porque é Ele quem cuida de você. É Ele quem está contigo. E isso é mais do que suficiente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Deus, por esta palavra, Pai. Obrigada. Obrigada por falar com teu filho, com a tua filha, Pai. Que está sendo rejeitado, rejeitada e não está entendendo. E muitas vezes está querendo parar, desistir de projetos e de propósitos, Pai. Por causa dos olhares, por causa das conversações. Mas o que eles precisam fazer, Pai, não é parar. É fitar os olhos em Ti. É olhar somente para o Senhor, sabendo, rasto, candaraia, que o Senhor os escolheu. Sabendo que o Senhor os chamou, Pai. E o mais importante, o Senhor está com cada um deles. Obrigada por nos garantir que o Senhor está conosco. Obrigada por nos garantir, Pai, que o Senhor não nos rejeita. Ramando candarasturi andaraia. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, é o Deus que não nos desampara. Os homens podem nos rejeitar. Os homens, Pai, podem descredibilizar o que o Senhor tem para conosco. Mas quando o Senhor escolhe, o Senhor não pede opinião humana. O Senhor faz a tua palavra se cumprir. O Senhor faz aquilo que o Senhor designou acontecer. E o Senhor escolheu aqui pessoas improváveis para viverem os teus propósitos, grandiosos propósitos, Pai. Serão vividos por pessoas que estão me ouvindo agora, que são improváveis humanamente falando, porque o Senhor os escolheu. E é isso que o Senhor quer, Pai, que eles guardem na tábua do coração e na mente, que eles são a escolha do Senhor e não dos homens. Obrigada, Pai, por não nos rejeitar. Obrigada por nos escolher. E que a gente venha continuar, Pai, a nossa missão como Jesus continuou, independente das rejeições. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você que independente das rejeições, independente do que as pessoas pensem, do que elas achem ao teu respeito, o que importa é o que Deus sabe sobre você. Não pare a missão, não pare aquilo que Deus te confiou por causa da rejeição. Jesus continuou firme, seguindo o propósito que Deus tinha para ele. Deus diz para você hoje, continue firme, porque grande é o propósito que eu tenho para fazer na sua vida. Não olhe para aquilo que é contrário, não olhe para aquilo que os nazarenos dizem ao seu respeito, mas seja alguém que olha somente para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Foi ele quem te chamou, e quando ele chama, quando ele ordena, quando ele manda, ele garante, ele está contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.